Olá a todos, né? Estou gravando hoje no dia 29 de novembro, no período da tarde, né? O seminário da disciplina de Pedagogia de Paulo Freire e Educação Física, sobre os saberes. Então, eu que estou apresentando no momento sou o Francisco Fernando, apresento juntamente, né, as referências do meu amigo que me ajudou durante todas as atividades, o Luciano Pereira, certo? Sobre os saberes de Paulo Freire. Então, iniciando a apresentação, esses saberes foram tirados do livro Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa, que foi o último livro de Paulo Freire, em 1996. O autor, ele tem uma vasta obra na área da educação, de forma ampla. Durante a disciplina, além do Pedagogia da Autonomia, a gente trabalhou também o Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire foi professor de diversas universidades brasileiras e estrangeiras, além de ter sido outorgado honoris causa em 27 universidades do Brasil e internacionais. Ele também foi secretário de Educação da cidade de São Paulo. Essa obra, Pedagogia da Autonomia, ela destaca discussões esboçadas pelo autor a respeito da prática educativa dos professores brasileiros. Mesmo que abordados de maneira geral pelo autor, ele defende a possibilidade de aplicação e reflexão dessas ideias na educação física, uma vez também que a gente faz parte desse ambiente escolar, ok? Então, os saberes necessários que foram referendados para mim e para o Luciano foi do capítulo 1, ensinar exige criticidade. Inclusive, esse saber é o saber utilizado na nossa aula, a aula planejada pela gente, que vai ser explicada após os saberes. Depois, do capítulo 1, ensinar exige estética e ética. Do 2, exige bom senso e ensinar exige humildade. Tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos. Do capítulo 3, ensinar exige liberdade e autoridade. Ensinar exige tomada consciente de decisões. Com relação ao ponto ensinar exige criticidade. O saber, feito de pura experiência e o resultante dos procedimentos metodicamente rigorosos, não há uma ruptura, mas uma superação que se dá à medida em que a curiosidade ingênua, associada ao saber do senso comum, vai sendo substituída pela curiosidade epistemológica que se rigoriza metodicamente. Então, seria a questão de superar a curiosidade inicial, o senso comum, aperfeiçoando essas informações através da curiosidade científica, né? Você evoluir essa curiosidade com a curiosidade científica. Propor reflexões aos sujeitos envolvidos nessa construção de conhecimentos. A partir dessa, a ação ela é consequência lógica que levará a alterações da compreensão de mundo e da cultura, através de novas experiências culturais daí surgidas, que gerarão processos reflexivos. Então, as experiências vão gerar reflexões, que são resultados dessas experimentações. Existem possibilidades de ações que, ao propor trabalhos específicos na área física, mental e social, instigam crianças e adolescentes a participar e refletir sobre sua prática, sua instrumentalização para uma ação autônoma que desconsidere a tentativa de compreensão a partir do mundo capitalista. Então, seria trabalhos que rompem aquele estabelecido pelo senso comum da sociedade, né? Onde o aluno, a partir das suas experiências, ele tire suas próprias conclusões, né? Capacitar os indivíduos para a intervenção na realidade vigente, modificando-a, tornando-a mais justa, possibilitando o exercício consciente de seus direitos e deveres, superando assim os paradigmas ligados às práticas tradicionais e tecnicistas.
apontando formas de compreender o esporte e a atividade física sob uma proposta de ação fenomenológica de um corpo vivo, atuante, que conhece suas possibilidades e consciente e capaz de expressar sentimentos. Então, você ultrapassar a educação física esportivista e a atividade física é somente pela estética, mas também você levar outras considerações, a atividade física pela saúde, pela colaboração, por outras ações que você possa extrapolar o limite da educação física tradicional. Ensinar exige bom senso. Quanto mais pomos em prática de forma metódica a nossa capacidade de indagar, de aferir, de duvidar, tanto mais crítico se faz o nosso bom senso. Esse exercício vai superando o que há de instintivo na avaliação que fazemos de fatos e acontecimentos. O bom senso tem papel importante na nossa tomada de posição em face do que devemos ou não fazer. E a ele não pode faltar a ética. Então, além de bom senso, a gente não pode extrapolar, né, nem subtrair os valores do aluno, a gente não pode ser autoritário, né? A delimitação dos conteúdos nesse sentido não só nos direciona, mas nos faz enxergar diversas possibilidades de como abordá-lo. Coloca-nos no lugar de sujeito, que agora devem pensar o ensino e seus impactos. Então, não só o ensinar, mas as consequências desse ensino, né? Como eu vou conduzir esse ensino? Seja para alcançar o objetivo que o professor propõe, ou obter um resultado diferente, né? E em cima desse diferente, gerar uma reflexão para novas aulas, novas oportunidades de trabalhar isso. A educação física deve executar uma construção coletiva, e que, para além da construção, torna sua intervenção no mundo e com o mundo, né? Intervir no mundo, que seria esse mundo, o nosso mundo geral, o contexto do educando, e contribuir junto com ele, intervir junto com ele. Permitir a construção de possibilidades criativas para a utilização dessas pluralidades. Permitir sempre a participação do aluno, escutar, agregar essas contribuições, refletir também sobre como os fatores sociais influenciam nas práticas educativas e como os educandos e seus comportamentos diante da disciplina podem contribuir ou não com o êxito da aprendizagem. Okay? Do capítulo 3, ensinar exige liberdade e autoridade. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas. E vamos amadurecendo todo dia ou não. A autonomia enquanto amadurecimento do ser por si é processo, é vir a ser. Não posso aprender a ser eu mesmo se não decido nunca, porque há sempre alguém decidindo por mim. Quanto mais criticamente assumo a liberdade, tanto mais autoridade ela tem para continuar lutando em seu nome. Então, não é dar liberdade pela liberdade, mas entender os limites dessa liberdade, né? Às vezes, tendo que se colocar em autoridade para mediar essa liberdade, explicar os porquês dessa liberdade, sem ser autoritário, né? De impor a sua forma de pensar ou querer que o aluno haja da forma que o professor bem entende. Mas a autoridade seria sempre dar um porquê de as coisas deverem funcionar daquela forma, explicando porquê, e aceitando ou não a contraposição do aluno, né? Mas sempre explicando porquê, nunca impondo. É essencial e fundamental a importância que o professor saiba diferenciar a liberdade de ser licencioso. A liberdade envolve seus próprios direitos e deveres, e até quando a minha liberdade termina para que a liberdade do outro seja garantida. Ela envolve e engloba vários fatores que seus alunos já devem ter em mente para poderem fazer uso dela. Já ser licencioso é permitir transgressões de regras sem as devidas consequências cabíveis. Seria o aluno
ter determinadas posturas e ele não ser orientado, ele não ser... não se dialogar com ele das consequências que aquela atitude transgressora do aluno pode trazer para ele, para o grupo, né, para o rendimento daquele ambiente, daquela sala, daquela aula. Por isso, o educador tem que estar sempre bem preparado para lidar com essas questões em sala de aula, pois ser democrático envolve toda a vivência de mundo que o professor tem e a de seus alunos, é saber respeitar as diferenças sem extrapolar os limites da liberdade. No momento que eu grito, né, às vezes estou sendo autoritário, não estou exercendo autoridade, estou sendo autoritário. Né? Por mais que o aluno às vezes esteja sendo licencioso, transgredindo, eu tenho que me colocar em autoridade, mas explicando. Olha, explicando os motivos do aluno ter determinada liberdade, determinadas ações que são permitidas, né? Para quebrar o autoritarismo e quebrar o aluno licencioso, romper, né, com isso. Ensinar exige tomada consciente de decisões. A educação, especificidade humana, é um ato de intervenção no mundo. Tanto intervenções que aspiram mudanças radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, da propriedade, do direito ao trabalho, à terra, à educação, etc., quanto as que, pelo contrário, pretendem mobilizar a história e manter a ordem injusta. A educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política, e sua raiz se acha na própria educabilidade do ser humano, que se infunde a sua natureza inacabada, da qual se tornou consciente. Então, a política ela se faz no momento que a gente dialoga, que a gente gera essa relação, essa troca de ideias, né? Porque, querendo ou não, por mais que ideias sejam opostas na discussão de determinado assunto em sala de aula, mas havendo ética entre as partes nessa discussão, com certeza vai se extrair um crescimento desse diálogo, por mais que as ideias sejam conflituosas, sejam opostas, certo? O ser humano se tornou um ser ético, um ser de opção, de decisão. Diante da impossibilidade da neutralidade da educação, é importante que o educador saiba que se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode. Então a educação ela não é neutra. Sempre quando se trabalham determinados assuntos, existe a opinião do professor, existe a opinião do aluno, existe a opinião do autor do texto que está sendo discutido, ou da música que está sendo trabalhada, sempre vai ter uma opinião. Ela não consegue ser neutra. O educador crítico pode demonstrar que é possível mudar o país. E isto reforça nele a importância da sua tarefa político-pedagógica, que não é só a transmissão do conhecimento, mas também, de determinados contextos, você tentar modificar o contexto que o aluno vive, né, para melhor esclarecer, fazer o aluno buscar crescimento, evolução. E a sala de aula, muitas vezes, tem esse papel transformador. Ele sabe o valor que tem para a modificação da realidade, a maneira consistente com que vive sua presença no mundo. Sabe que sua experiência na escola é um momento muito importante que precisa ser autenticamente vivido. Então, o professor ele tem um papel de transformação social. Então, no momento que o professor ele entrega o seu melhor, tem uma variedade de ações que ele exerce em sala de aula, né? Que ele estimula o diálogo, que ele estimula o debate, ele está exercendo esse papel transformador, né? Seja dele mesmo, crescendo, querendo ou não, o embate de ideias, ele gera um crescimento, tanto no professor quanto no aluno. Isso é importante de ser ressaltado, certo? Para trabalhar, né, todas essas premissas, o capítulo principal de referência, né, que a gente utilizou, é um artigo do Vendite Júnior, da Vanessa Belíssimo,
Docência com Decência, as ideias de Paulo Freire para a atividade docente em educação física escolar, que é uma resenha, né, do Pedagogia da Autonomia, que foi publicado na EF Desportes, né, em 2004, que está disponível no link que está nessa referência, ok? Agora a gente vai discutir como é que a gente elaborou a nossa aula, certo? Em cima de uma dessas premissas de Paulo Freire no Pedagogia da Autonomia. Então, a nossa aula para o ensino fundamental, ela usou o saber ensinar a exigir criticidade, que é o 1.4, né, do capítulo 1, o quarto saber, certo? Um tema da aula lutas, que tem sob proposta, tem a proposta da ação fenomenológica de um corpo vivo, atuante, que conhece suas possibilidades, que é consciente e capaz de expressar sentimentos. Então, a gente vai usar as lutas para trabalhar essa criticidade. Quais são as habilidades que a gente vai utilizar? A primeira é experimentar e fruir a execução de movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida, seja ela social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, o pareamento e outros agrupamentos. E ler palavras novas com precisão, na decodificação. No caso de palavras de uso frequente, ler globalmente por memorização, né? A gente vai trazer expressões específicas das lutas. Quais são as competências específicas a serem exploradas nessa aula? Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que elas praticam. Experimentar, desfrutar, apreciar, criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, a maioria basicamente todas as atividades práticas dessa aula, elas são realizadas pelo menos em duplas. Então, ter esse protagonismo, ter esse trabalho de coletividade, essa aprendizagem mútua, certo? E na parte teórica e na experiência prática também, trabalhar os valores, o que o aluno traz de bagagem referente às lutas. Os objetivos da aula: conhecer as lutas, realizar movimentos básicos das lutas e conhecer elementos, né, como golpes, nomenclaturas e por aí vai, né, elementos básicos e técnicas das lutas. Identificar partes do corpo, também trabalhar um pouco de identificação corporal através dos movimentos, dos golpes. Compreender, trabalhar também questões de lateralidade, compreender o respeito nas lutas e diferenciar a luta de briga, isso é muito importante, porque a gente sabe que existe um preconceito ainda muito grande com relação a algumas modalidades de luta, porque são taxadas de excessivamente violentas ou vinculadas a um público violento, né? E desenvolveu análise crítica no contexto das aulas. Então, sempre vai estar debatendo determinadas questões que estão acontecendo, a gente vai debater. Os recursos, a gente vai trabalhar com muita imagem, fotos, ilustrações, para diferenciar a luta de briga, né? Bolas de borracha para as dinâmicas, cordas, várias cordas, giz, pregadores, bexigas, fios de barbante ou bambolê para delimitar os espaços, né, das ações para evitar choque entre os estudantes, e computadores com acesso à internet para fazer pesquisas breves, né, dos alunos. Isso vai ser uma ação mais de atividade de casa, como se fosse uma atividade para o aluno pré-conceber, né? Já o aluno pegar a ideia dele em casa e fazer uma ponte para ver se enriquece um pouco o debate antes da aula. O aluno tem aquele conhecimento prévio, estuda um pouquinho, busca informações para ver se a percepção dele muda, né, na aula, quando a gente for fazer aquele brainstorming, aquela identificação, aquela diferenciação entre briga e luta, saber se já tem
algum acúmulo de bagagem novo, você ainda permanece aquele conhecimento que o aluno já tinha. E para os alunos que a gente sabe que não tem acesso, a gente fornece um material geral, né, para esses alunos dar a em casa e poder também ter essa oportunidade. A metodologia, inicialmente uma pesquisa pela internet em casa, onde os alunos vão pesquisar sobre os diversos tipos de luta existentes e assistir vídeos sobre a temática e trazer algumas ilustrações impressas, né? Do que ele consideraria briga, o que ele consideraria luta. Aula prática, conversar com os alunos, né? Isso seria o primeiro momento em sala de aula, conversar com eles sobre o que eles entendem sobre luta e briga, para eles elencarem o que há de diferente entre uma e outra, apresentar fotos e os desenhos das lutas e brigas que eles trouxeram, e também que o professor vai trazer, para que eles apontem as características de cada uma. Provocar os estudantes com algumas perguntas, como socos e chutes, também são específicos de alguma técnica de luta, para ver se eles já têm algum conhecimento sobre alguma modalidade, ou se eles pesquisaram sobre alguma modalidade. A aula vai ter 5 vivências. 4 delas a gente pode fazer para todas as faixas etárias do ensino fundamental, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, né, do primeiro ao 9º, mas a 5ª vivência a gente trabalharia mais com alunos que têm uma maturidade maior, para evitar algum tipo de machucado, de ferimento. Seria uma atividade interessante para vivenciar, mas que não seria tão interessante de fazer com alunos menores, que não têm maturidade, que a gente vai ver já já o porquê. Primeira atividade seria uma atividade de equilíbrio e desequilíbrio, né? A gente utilizaria para essas bolas de borracha, onde um aluno teria que desequilibrar o outro colega. Então, tipo, a gente pega a bola, bota entre os alunos, eles seguram com as mãos, né, as duas mãos, um lado e do outro. Eles ficariam num pé só, para poder dificultar, né, o desequilíbrio. Então, eles poderiam ficar pulando, poderia ficar fixo, e eles ficariam empurrando a bola, né, botando força na intenção de que o adversário ele coloca o pé no chão. Se ele colocar o pé no chão, ele perde um ponto, né? Então, essa é para primeiro trabalhar equilíbrio e desequilíbrio, que é uma das características das lutas. A segunda seria para trabalhar rapidez, agilidade e atenção, que seria acertar com rapidez uma parte do corpo do oponente, que por sua vez tenta se defender. Então, seria basicamente a bexiga. A gente não diria para os alunos bater com a mão, mas com a bexiga. Então, tentar acertar a cabeça, o tronco, as pernas. E o aluno, eles se alternariam, claro, entre um tentando acertar, o outro defender. E depois a gente poderia fazer os dois ao mesmo tempo com as bexigas, tentando ver a simultaneidade, né, de atacar e defender ao mesmo tempo. E explicar que algumas modalidades existem golpes, ações que fazem isso ao mesmo tempo. Outro seria conquista de objetos e territórios, né, que seria a simulação, em algumas modalidades de artes marciais, do pega-fita, né, que é uma atividade que tem muito no karatê para crianças iniciantes, que você bota um colete com várias fitas que as outras crianças têm que tirar, né? Quem tirar todas as fitas primeiro ganha. Então, a gente faria com pregadores, botaria os pregadores na blusa, na calça, em partes do corpo do aluno. Então, quem tirasse os pregadores do adversário primeiro, ele ganharia. E a função do outro seria esquivar. Então, seria uma atividade um pouco mais avançada do que a segunda da bexiga, né? De acertar e defender ao mesmo tempo. Com a bexiga leve, né? Você às vezes consegue defender mais rápido. Como é o pregador, você tem que tirar, então já precisa de um pouco mais de agilidade, de atenção, né? Então, e você amplia, não só para golpear, mas para tirar. Então, você precisa de alcançar um objetivo mais específico. O combate, né, seria o combate com barbantes realizado em duplas. Cada aluno ganha um pedaço de barbante
e prende um na ponta da cintura. O objetivo é roubar o fio do adversário usando apenas uma mão. O outro braço deve ficar para trás. É como se fosse a atividade anterior, a gente pegar a atividade 2, 3 e 4, é como se fosse evolutiva. Né? Elas vão evoluindo, vão amadurecendo, vão aumentando o nível de dificuldade. Então, você tem um fio que pode... A gente sempre pode pregar assim no cós da calça, né? Ou fazer um laço leve no cós da calça, em alguma parte da calça, onde eles colocariam a mão para trás e ficariam com a mão mais habilidosa para tentar tirar. E depois a gente inverter e tentar fazer com que o aluno ele utilize a mão menos habilidosa para fazer a mesma ação, certo? A quinta, a gente trabalharia imobilização. Como a gente sabe que nem toda escola tem colchonete, tatame, a gente tentaria fazer com alunos maiores, mais maduros, né? Porque o objetivo é desequilibrar o oponente utilizando os braços e as mãos, né? Como faz o jiu-jitsu, o judô. E segurá-lo sentado no chão durante 5 segundos. Caso ele consiga se livrar antes, o confronto continua. Então, seria como se fosse alguns movimentos que o jiu-jitsu e o judô faz. Como eles vão estar no chão, o risco de queda é menor. Não vai ter projeção de queda, né? Mas a ideia é desestabilizar o aluno do local dele. Então, tipo, ele está de joelhos, você tem que botar ele sentado durante 5 segundos. Tipo, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode fazer em pé, seria em pé, né? O ideal, com tatame, com colchonete. Mas senão a gente pode fazer eles de joelhos, onde eles têm que ficar mexendo o adversário até colocá-lo sentado no chão. O wrestling também faz isso, né? De mobilizar. No caso, seria por 5 segundos. Deixar ele sentado com o bumbum no chão por 5 segundos. Se ele se livrar antes de 5 segundos, a gente continua o confronto. Até para poder dar uma maior segurança para o professor, a gente poderia evitar fazer essa ação de forma simultânea. A gente faria, tipo, 2 duplas, 3 duplas por vez, onde todos possam observar, né? E até também ter o protagonismo de controlar o tempo, ver se realmente o outro está no chão, contar os 5 segundos, apontar o vencedor, né? A gente pode dar esse protagonismo para os demais estudantes. Como é que seria avaliada essa aula? Pela assiduidade da turma, pelas atitudes deles, né? A postura deles perante as atividades, de respeito, de atenção, a interação entre eles, né? O conhecimento declarativo, que são aqueles que eles trazem e o que eles aprenderam, e a capacidade crítica acerca do assunto, os valores que eles trouxeram e que se transformaram a partir desse novo conhecimento. Ok? Então, seria isso a nossa aula, né? Eu e o Luciano, a gente agradece muito a atenção de todos, a atenção da professora Eleni. Muito obrigado.